Então, o que nos resta é substituir essa condição 1 na nossa função de produção, correto? E aí a gente vai achar a quantidade ótima de trabalho. Né? Então vamos lá. Eu tenho aqui que o y vai ser igual a vezes. O k a gente tem no nosso 1 ali, né? Então o k vai ser alfa sobre beta vezes w sobre R vezes L, isso elevado a alfa, vezes o L beta. Né? Vejam vocês que eu posso colocar isso da seguinte maneira, A vezes alfa sobre beta, vezes W sobre R, elevado a alfa. Como eu tenho L aqui e L aqui, eu vou colocar os dois, né? Vou somar os expoentes, então vai dar L elevado a alfa mais beta. Né? Então, se eu deixar, né, isolar o L, isso aqui vai me dar que o L elevado a alfa mais beta é igual a 1 sobre A, né, vezes essa fração aqui, eu vou só inverter ela, né, e vou manter o elevado a alfa, então vai dar beta sobre alfa vezes R sobre W, né? Elevado a alfa vezes o y. Tá? E por fim, com isso, nós chegamos na nossa demanda ótima por trabalho. Né? Se eu elevar tudo a 1 dividido por alfa mais beta, né? Isso aqui vai me dar o seguinte: 1 sobre A, né? Beta sobre alfa vezes R dividido por W elevado a alfa vezes o y, e isso aqui dividido por alfa mais beta. Olha que bonito, né? Essa é a nossa demanda ótima por trabalho. Né? Observem que de 1, né, eu consigo obter uma relação para o trabalho. Né? Então, de 1, o que eu consigo? Né? Ali no 1, se eu isolar o L, a gente vai obter a seguinte relação para a gente obter o capital. Né? Se eu isolar o L ali na função 1, eu vou obter o seguinte, né? Beta sobre alfa vezes R. Opa, desculpa, né, gente? Eu estou falando que eu vou isolar o L, mas eu não fiz isso. Então, o L vai ser igual ao beta sobre alfa vezes o R dividido por W. Né? Isso aqui vezes o K. Isso aqui a gente vai chamar de relação 2. Agora, o que a gente faz? Né? Novamente, a gente vai substituir o nosso 2 em y igual a f de KL, né? Ou seja, substituir na nossa função de produção. Fazendo isso, a gente vai obter o seguinte, né? Y vai ser igual a vezes o K elevado a alfa vezes o L. O L aqui, a gente encontrou que é beta dividido por alfa, R dividido por W, vezes o K. Né? Tudo isso elevado a beta. Né? Isso aqui vai ser igual a vezes o beta dividido por alfa vezes R dividido por W elevado a beta vezes o K elevado a alfa mais beta. Né? Portanto, se eu deixar o K elevado a alfa mais beta isolado, né, isso vai me dar que o K alfa mais beta vai ser igual a 1 dividido por A. Essa fração aqui eu vou só inverter ela. Então, isso aqui vai me dar alfa dividido por beta vezes W dividido por R elevado a beta vezes o Y. Deixa eu só ver se isso aqui está certo. Alfa, beta, W, R. Beleza. Por fim, a gente vai obter a nossa demanda ótima por capital. Se eu elevar tudo isso aqui a 1 dividido por alfa mais beta, ou seja, eu vou ter 1 dividido por A, alfa
sobre beta vezes o WR elevado a beta vezes o Y, tudo isso dividido por 1 sobre alfa mais beta. Legal, né, gente? Sim, isso aqui interessante. A gente achou, portanto, as nossas demandas condicionais por fatores. Está aqui a demanda condicional por trabalho. E aqui embaixo está aqui a nossa demanda. Deixa eu botar maior aqui, né? A nossa demanda condicional por capital, tá? Essa, portanto, é a demanda condicional por capital e por trabalho a partir de uma função de produção do tipo Cobb-Douglas, tá? Vamos ver aqui. O próximo, o item 2, é uma função do tipo complementos perfeitos. Ou, como a gente viu, uma função de proporções fixas, ou conhecida ainda também como uma função do tipo Leontief, né? Essa função ela vai ter esse formato, né? Vai ser um f de KL, vai ser igual a, deixa eu pegar aqui minha colinha, mínimo entre AK e BL. O que a gente sabe? Isso eu me lembro que a gente discutiu na nossa última monitoria, né? Essa é uma função que, embora seja contínua, ela não é continuamente diferenciável, portanto, nós não aplicamos a condição de primeira ordem de igualar a taxa marginal de substituição técnica ao preço dos fatores como condição de minimização de custos. Ao contrário, a gente vai lembrar que nessa função, o ótimo é dado no ponto em que essas duas coisas são iguais, então o ótimo vai ser no ponto em que o A vezes o K vai ser igual ao B vezes o L, que se vocês lembram, como essa função ela vai ter... Opa, perdão. Como vocês lembram, essa função ela vai ter mais ou menos esse formato, né? Esse ponto de ótimo que eu estou falando para vocês vai ser dado exatamente nesse vértice aqui, né? Então, é bastante simples, né? A partir disso a gente tem que, como o ótimo é dado no ponto em que essas duas coisas são iguais e que essas duas coisas são iguais dentro da função, né? Então a gente vai ter que, né, o mínimo entre eles, e eles são iguais, o y vai ser igual ao a vezes o k, que vai ser igual ao b vezes o L. Portanto, é bastante simples a gente obter a nossa demanda condicional pelos fatores. O nosso K estrela, nesse caso, vai ser igual a Y dividido por A. E o nosso Y, o nosso L estrela, nossa demanda ótima por trabalho, vai ser igual ao Y dividido por B. Tá? Bastante simples, bastante direto. Se vocês lembrarem da condição de otimalidade dessa função, é bastante tranquilo de encontrar a demanda ótima pelos fatores, tá bom? Legal, vamos para o próximo item, que é o item 3. O item 3 nos dá, e essa função, essa é mais complicada. O item 3 ele nos dá uma função de substitutos perfeitos. Não é que é complicado, né? Mas, enfim, vamos por aqui, né? Se eu tenho substitutos, por isso que eu prefiro escrever pelo teclado, perfeitos, eu vou ter a nossa função de produção com esse formato, né? Ou seja, o f de KL vai ser igual a vezes o K mais o B vezes o L, tá? O que eu tenho nesse caso? Essa é uma função continuamente diferenciável? É. Mas a questão é que os casos de substitutos perfeitos vão envolver basicamente 3 casos possíveis, né? Que é o seguinte, né? Vamos considerar, então, vamos chamar isso aqui dos nossos casos. Né? Caso 1. No nosso caso 1, eu vou considerar a nossa taxa marginal de substituição técnica, né? Taxa marginal de substituição técnica, que é o quê? Produto marginal do trabalho dividido pelo produto marginal do capital, como sendo igual, né? Qual que é? O produto marginal do trabalho é B e o produto... Opa, esse B ficou feio. Vai ser o B dividido pelo A, concorda? E a minha questão é, o que acontece se isso aqui for igual à razão dos preços dos fatores? Ou seja, se isso aqui for exatamente igual
ao W sobre R. Do ponto de vista das nossas isoquantas, isso vai representar a seguinte situação. Suponha que eu tenha uma certa isocusto dada por essa curva azul, tá? E a gente sabe também que a isoquanta dos substitutos perfeitos, ela é também ela uma reta, né? Tal como a isocusto. Seria nesse caso uma situação em que as duas curvas seriam exatamente coincidentes, né? Ou seja, as duas curvas coincidem, a isocusto e a isoquanta. E o que isso quer dizer? Quer dizer que qualquer combinação que satisfaça essa igualdade, ou seja, qualquer combinação de capital e trabalho que esteja na coincidência dessas duas curvas, ela vai ser ótima do ponto de vista da minimização de custos, tá? Então, esse é um caso particular, bastante assim, porque eu estou dizendo, a solução nesse caso não é única, tá? Como as duas curvas são coincidentes, então qualquer combinação de capital e trabalho que satisfaça essa igualdade, ela vai ser ótima do ponto de vista da minimização de custos, tá? A gente vai considerar agora o segundo caso, né? Considere agora que a gente tenha um caso em que haja uma desigualdade entre essas duas coisas. Ou seja, você toma lá o produto marginal do trabalho dividido pelo produto marginal do capital, e isso aqui é, digamos, maior do que a razão dos preços dos fatores, né? Veja só o que isso nos diz. Isso é uma coisa que a gente vai explorar em maiores detalhes no exercício 10, né? Mas eu já vou adiantar um pouco aqui para vocês, né? Vejam só que nesse caso eu tenho que, se eu vou ter que o produto marginal do trabalho dividido pelo preço do trabalho é maior do que o produto marginal do capital dividido pelo custo do capital, que é a taxa de juros, né? Como eles são substitutos perfeitos e a razão entre o benefício marginal, que é o produto marginal que aquele insumo adiciona, e o seu custo do trabalho é maior do que o benefício marginal dado em termos de produto marginal e o custo do fator capital, como a razão entre o produto marginal do trabalho e o seu custo é maior do que a razão entre o produto marginal do capital e o seu custo, então, nesse caso, né? Nesse caso, a firma, deixa eu escrever isso aqui, né? A firma usará apenas o fator trabalho, ou seja, o L. O L. Isso é o que a gente chama de uma solução de Cantor, ou seja, é uma solução em que a demanda por trabalho ela vai ser o L, né? Aqui o L estrela, ele vai ser exatamente igual ao Y dividido pelo B, ou seja, como é que eu chego nisso aqui? Acho que antes de mostrar o resultado, né, mostrar como a gente chega. Se eu estou dizendo que a firma vai usar só o fator L, eu não estou dizendo que o meu K estrela vai ser zero? Legal. Então, na nossa função de produção, ela não é y igual a A vezes o K mais o B vezes o L, só que isso aqui é zero. Então, eu tenho que o nosso L estrela, nesse caso, vai ser igual a y sobre B. Tá? Ou seja, a firma vai usar apenas o fator trabalho. Tá? E o K, evidentemente, vai ser zero. A gente precisa também considerar o caso 3. Né? No nosso caso 3 aqui, vai ser, evidentemente, como vocês já estão imaginando, uma situação em que o produto marginal do trabalho dividido pelo produto marginal do capital é menor do que o W sobre o R. Vejam vocês que isso nos diz o contrário do que a gente viu no último exercício, no último caso. Né?
Nesse caso, o produto marginal do trabalho ponderado pelo seu custo vai ser menor do que o produto marginal do capital ponderado pelo seu custo. Isso significa, portanto, que a firma vai utilizar, dado que nesse caso eles são fatores substitutos perfeitos, a firma usará apenas o fator capital, ou seja, o K, não é? Nesse caso, como ela vai usar apenas o capital, a gente tem que o nosso L, a gente tem que o nosso L ótimo vai ser zero, né? Por quê? Porque o produto marginal do trabalho ponderado pelo seu custo é menor do que o produto marginal do capital ponderado pelo seu custo, né? Como eles são substitutos perfeitos, a solução será de canto. Então, lembrem, a nossa função de produção ela vai ser y igual a A vezes o K mais o B vezes o L. Só que o L é zero. Né? Então, isso nos dá que o nosso capital ótimo, nesse caso 3, de substitutos perfeitos, vai ser igual a y sobre A. Tá? Então, bastante interessante, né, gente? São 3 casos. No caso em que as for igual, né? Ou seja, a TM, a isoquanta e a isocusto forem coincidentes, qualquer ponto que satisfaça a igualdade vai ser ótimo do ponto de vista da firma, né? No caso 2, a gente tem que o produto marginal do trabalho, ponderado pelo seu custo, é maior do que o produto marginal do capital ponderado pelo seu custo. Então a firma vai usar só trabalho. E no caso 3, a firma vai usar apenas capital. No caso 2 e no caso 3, a gente tem solução de campo, onde a firma usa somente um dos fatores de produção. Tá? Legal. Agora a gente vai para pro caso 4, né? Acho que é 4, é isso? 4, em que a gente mistura as nossas funções de produção de substitutos perfeitos com complementos perfeitos ou proporções fixas, né? A gente vai ter, nesse caso, o mínimo entre o 3K mais L e o K mais 2L, tá? Isso aqui eu já vi cair na Ampec, tá? E muito embora essa função tenha um aspecto aparentemente, digamos assim, ameaçador, né? Ele é bastante simples de lidar. Porque tal como uma função de substitutos é, perdão, de complementos perfeitos, a gente vai ter o ótimo dado no ponto em que o 3K mais L é igual ao K mais 2L, né? Ou seja, se a gente passar esse 2L para a esquerda e o L, desculpa, se a gente passar esse K para a esquerda e esse L para a direita, a gente vai chegar numa relação de que o 2K é igual a L, né? Então, isso, como a gente sabe, né, como a função é o mínimo entre essas duas coisas, nós temos que, no ótimo, né, esse aqui é o ótimo, o nosso y será igual a 2k, que é igual a L. Então, portanto, também bastante simples, o L estrela vai ser igual a y e o k estrela vai ser igual a y sobre 2. Tá bom? Esse é um caso também bastante simples e está aí as nossas demandas condicionais pelo fator. Agora, eu queria que vocês prestassem atenção nesse item 5, porque é uma função bastante interessante e é uma função não usual, né? Não é de teoria do consumidor, vocês devem lembrar que essa função ela é parecida, né? Ela é igual, na verdade. É uma função que a gente chama quase linear. Tá? E lá de consumidor, vocês devem lembrar também que essa é uma função que costuma gerar solução de campo. Tá? É aqui que a gente vai aplicar uma coisa que a gente estudou, que eu revisei com vocês logo na primeira monitoria, que são as condições de Cantucker. Tá? Mas vamos com calma. Essa é uma função continuamente diferenciável. Então, a gente pode aplicar a condição de razão entre os produtos marginais igual à razão dos preços dos fatores, ou seja, produto marginal do trabalho dividido pelo produto marginal do capital igual à razão dos preços dos fatores. Qual é o produto marginal do trabalho aqui? É 1, né?
E qual é o produto marginal do capital, né? A derivada do LN em relação ao capital vai dar 1 sobre K. Né? E isso aqui tem que ser igual a W sobre R. Então vejam vocês que, nesse caso, eu tenho que o nosso K é igual a W sobre R. Maravilha, está aqui, ó. Já achamos a nossa demanda ótima por capital, nesse caso. Né? Agora, e aí, para eu achar o L? Né? Aí é bastante simples. Né? A gente substitui esse K ótimo na nossa função de produção. A gente sabe que a função de produção, o Y, né, é igual ao LN de K mais o L. Se eu substituir o K aqui, eu tenho que o Y vai ser igual ao Ln de W sobre R. Se vocês quiserem aplicar ali essa regrinha, seria o Ln do W menos o Ln do R, né? Mas eu não vou fazer isso aqui não. Né? Mais L. Agora vejam o seguinte, né? Para eu achar a minha demanda ótima de trabalho, eu vou ter que isolar o L, concorda? Então vai ficar o L estrela igual a Y menos o Ln de W sobre R. Tá? Tem uma coisa. Acabou aí? A resposta é não. Por quê? Porque aqui tem uma coisa que tem que tirar o sono de vocês, né? Que é esse sinal de menos. Suponha que esse y seja menor do que o ln de W sobre R. Nesse caso, a gente teria um L negativo, né? E tem alguma interpretação econômica, tem sentido econômico a gente ter uma quantidade negativa de fator, né? Quer dizer, eu estou devendo trabalho para outra firma? Não, não tem nenhum sentido. Então aqui a gente tem que impor uma restrição de não negatividade, né? Ou seja, eu preciso estabelecer que esse L estrela seja maior do que zero. Ou seja, eu preciso estabelecer que o nosso y seja maior do que o ln de W sobre R. Né? Ah, mas e se não for? Né? Lembrem vocês da nossa discussão da primeira monitoria sobre as condições de Cantucker. Se você não está lembrado, eu peço que volte para as notas de aula, olhe lá o que a gente discutiu sobre isso. É que se a nossa condição de primeira ordem falha em impor a restrição de não negatividade, então a gente vai sair numa solução de Cantor em que, se o y, a gente fez as contas, e o y não consegue atender essa restrição de não negatividade, desculpa, se o L não é capaz de atender essa função de não negatividade, que seria o caso do y ser maior do que o Ln de W sobre R, então a gente simplesmente vai impor a solução de Cantor, que é o quê? A de que o L estrela é igual a zero. Tá? Simples como isso, tá certo? Então, se o L for zero, no caso da solução de Cantor, o que a gente tem? O nosso y ele não é igual ao ln de k mais L, só que o L é zero. Então, a gente tem que o ln de k é igual a y. Né? E isso nos diz que o nosso k vai ser igual a e elevado a y. Então, vejam, são duas soluções, né? Então, vamos ver, vamos colocar isso de forma bastante clara para que vocês entendam. Há duas soluções possíveis, né? Se, por um lado, eu consigo garantir... Né, tá bom, deixa vermelho. Se eu consigo garantir, né, a nossa restrição de não negatividade, ou seja, se o y é maior do que o ln de W sobre R, então eu tenho o que? Vale a minha solução. Ou seja, o K estrela vai ser igual ao W sobre R e o L estrela vai ser igual ao Y menos o Ln de W sobre R. Perfeito. Essa é a primeira solução possível. Né? Agora, se não for possível garantir isso, ou seja, se a gente tiver que o nosso y ele é menor ou igual ao ln de W sobre R, então vejam vocês que,
como a gente viu, a nossa solução será de canto, com o K estrela sendo igual ao E elevado a Y e o L estrela sendo igual a zero, tá? Então, é bastante importante vocês pensarem nessas situações em que a solução interior ela depende dessa condição, né? Ou seja, que a gente colocou aqui, de que o nosso L seja maior do que zero, ou seja, que haja essa solução atendida. Caso não seja, a gente tem solução de canto. Eu zero o L, isso vem daquela condição de Cantucker que a gente viu na primeira monitoria de revisão de matemática, e o nosso K estrela vai ser E elevado a Y. Maravilha, é isso. O exercício D, né? Para a gente fechar esse exercício 9, o D ele pede para a gente dar as funções custo. Né? A função custo é basicamente o R vezes o K estrela mais o W vezes o L estrela. Né? Em cada uma das funções, a gente tem um correspondente K estrela e um L estrela, e como a gente viu, cada função pode ter casos específicos. Tá? Então, fica aí. Para vocês não vou fazer isso, porque seria puro algebrismo, né? Mas substituam aí, para cada caso, a gente vai ter uma função custo. E claro, para cada função de produção, a gente vai ter a respectiva função custo total, custo marginal, custo médio, custo variável médio e assim por diante.